Boa noite a todos. Então, uma alegria, um privilégio estar aqui nessa noite e trazendo aí um assunto que faz parte da vida da igreja. E também dar boa noite para as pessoas que nos acompanham, aquelas que estão nos acompanhando aí à distância. Há 25 anos atrás, eu tive um encontro pessoal com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E isso mudou completamente todas as minhas convicções que eu tinha anterior e também os meus propósitos de vida. Mesmo depois de todos esses anos, porque geralmente as pessoas com o passar dos anos começam a se acomodar, né? Deus está me surpreendendo cada vez mais. E somente andando com Deus e se colocando à disposição para servir no reino de Deus, é que nós poderemos experimentar o extraordinário da parte de Deus. Eu sou Vanderlei Pericioli, para os que não me conhecem, sou casado há 30 anos com a Suzy, sou pai da Priscila e coordenador de missões. E existem várias maneiras de fazer missões, com a finalidade de anunciar o Evangelho. E uma delas é a abertura de novos trabalhos, ao qual nós denominamos implantações de igrejas. Então, nos próximos minutos, eu vou estar aqui com vocês e eu vou falar sobre o tema missões regionais. Mas antes disso, eu gostaria de orar, né? Vamos orar? Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, que pela bondade criastes os céus e a terra, e no teu infinito amor incluístes os seres humanos dentro dos teus planos e propósitos. Em Cristo, somos a tua igreja e o teu povo. E aqui estamos nessa noite de domingo, que é o dia do Senhor, num momento de adoração pública e edificação pela tua palavra, que encontramos na Bíblia. Queremos contar agora, Pai, com a presença do teu Santo Espírito, aqui falando aos corações de cada um. A obra somente será eficaz se o teu nome for glorificado, antes de qualquer outra coisa. Essa igreja existe com esse objetivo. Usa-nos para levar o Evangelho para esse mundo secular, ao mesmo tempo religioso e místico. Acorda, Senhor, nosso Deus, àqueles que usarás para servir como missionários num projeto maior de implantação de igrejas. Somos teus agentes de reconciliação nesses últimos dias. Jesus será sempre nosso Rei eterno, ontem, hoje e será amanhã. Amém. Muito bem, pessoal. Eu gostaria que nós lêssemos juntos aí. Todo mundo está conseguindo ver lá na tela ou está pequenininha? Mateus 24:14 aí. Vamos lá? Todo mundo junto? Ó. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Então esse versículo confere à igreja responsabilidade. Em cada esquina nós temos uma igreja. Porém, todos estão pregando o Evangelho do Reino? Ou é um outro evangelho que está sendo pregado que não é do reino? A Aliança Bíblica vai continuar sendo uma igreja bíblica e isso é inegociável. Marcos 16:15. Aí nós temos uma ordem de Jesus. Vamos lá, lermos todos juntos? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, no versículo anterior estava escrito que, em maiúsculo, deixei todo mundo
E agora só se inverteu, agora é mundo todo, né? E então aqui não é um convite, é uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou, né? Deixou para a igreja, que é o anúncio das boas novas. E esse anúncio das boas novas não se restringe somente à Farroupilha, mas ao mundo inteiro, tá? E ordens vindas de Jesus, o que a gente vai fazer? Nós cumprimos. E essa igreja, ela é um fruto de um trabalho missionário. E isso está no nosso DNA. E esse ano, 3 fatos marcantes estão acontecendo aqui na Aliança Bíblica, e nós estamos dando passos firmes, né? Foi feito o primeiro retiro para treinamento de líderes, né? Líderes de célula, e nós estamos em fase da construção da nova sede da Aliança Bíblica, e nós estamos investindo também em missões, que tenderá a aumentar gradativamente ano após ano. Terceiro versículo, Apocalipse 3:8, que aí nós temos o que? Uma oportunidade. Vamos ler juntos aí? E eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, anos atrás, quando nós ocupávamos, lá antes do ano 2020, nós estávamos aqui na mesma rua, na 14 de julho, próximo lá do Bradesco, e quem é daquele tempo, e lá num canto da sala, a gente tinha lá um mapa, um bannerzinho, que tinha lá os alvos evangelísticos que nós queríamos alcançar. Eu nunca me esqueci daquele mapa. E era apenas um sonho, mas um sonho para um grupo pequeno, um grupo frágil de pessoas. Mas Deus honra aqueles que o honram. E no tempo certo, Deus ele age, e ele vai agir soberanamente, a favor da igreja e a favor do seu povo. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Qual é a situação das alianças bíblicas no Brasil? Então, nós fizemos parte do movimento chamado Alianças Bíblicas do Brasil, um movimento que começou lá nos anos 60, a partir de 2 casais, um canadense e um americano. E nós compartilhamos os mesmos credos e valores. Mas, internamente, cada igreja tem sua maneira de conduzir os trabalhos. Tá? E hoje nós temos basicamente igrejas no Rio Grande do Sul, né? E 2 lá no estado de São Paulo. Então nós temos igrejas então estabelecidas em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, 2 em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Novo Hamburgo, Paraí, Passo Fundo, Porto Alegre, Santos e São Vicente, que é uma só, e Sapiranga. E a cada 2 anos nós temos um evento para unir todas essas alianças, falando de um tema central. E agora no ano de 2026, possivelmente, não sei a data, deve ser lá para o mês de outubro, por aí, vai ter o próximo encontro, que vai ser capitaneado lá pela aliança lá de Sapiranga. Muito bem, então, pessoal. Vamos lá. Algumas razões para investir na implantação de novas alianças bíblicas. Por que não dá para ficar só com o que a gente tem, trabalhar bem, deixar tudo bem redondinho e ficar por assim? Bom, algumas razões. A primeira ali, ampliar a presença de representações das alianças bíblicas. Então, a gente tem uma presença ainda muito pequena, seja dentro do Rio Grande do Sul ou fora dele. Então, nós temos ainda muitas oportunidades aí para explorar pela frente. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo, fazer frente a movimentos que ensinam heresias e falsas doutrinas. Então, assim como foi lá no tempo de Paulo, quando vocês vão ler lá os escritos de Paulo para as igrejas, era um tema que ele batia muito, tá? Falsos ensinos, falsas doutrinas, heresia, tá? E hoje nós temos mais, né? Aquilo que é propagado aí pelas mídias digitais.
E dentro disso, como igreja, a gente não pode se omitir, né? Então, uma das formas da gente conter esse avanço, o que é? É a gente ampliar o nosso raio de atuação, tá? Inclusive, muitas vezes a gente não dá importância, mas tem ali, tem escritórios ali inteiros, né? Na região aí, de seitas, com gente trabalhando intensamente aí, para propagar falsas doutrinas. Ponto 3. Oportunizar as pessoas tornarem-se obreiros e missionários e permanecer nas alianças bíblicas. Então, durante muitos anos, nós assistimos pessoas que elas tinham o coração na obra, elas queriam servir como obreiros, queriam servir como missionários, né? Mas por falta de oportunidade dentro das alianças bíblicas, né? Essas pessoas elas migraram para outras denominações aonde elas tiveram uma oportunidade, tá? E se alguém das alianças bíblicas, seja aqui da Aliança Bíblica de Farroupilha, ou outras alianças aí que nós temos uma interação maior, quiser servir, for vocacionado para servir, evidentemente dando os passos que são necessários, né, dentro do processo, poderá permanecer servindo dentro das alianças bíblicas. Nós vamos abraçar esses candidatos aí e nós vamos investir nessas pessoas aí para o futuro. Ponto 4. O percentual de igrejas bíblicas reformadas, no qual a gente se insere, ainda é pequeno se comparado à linha pentecostal e neopentecostal. Estamos falando aqui a nível do Brasil. Então, aqui não se trata de uma concorrência, mas de uma linha doutrinária, né, que não concorda com tantas discrepâncias teológicas, ao qual muitas vezes a gente recebe com tristeza, e que tem maculado a imagem da igreja cristã, daqueles que trabalham seriamente em virtude do reino de Deus. Ponto 5. A igreja no sistema de células é mais trabalhosa, mas permite maior abrangência. Então, a gente manter e organizar uma igreja em formato de célula, a gente é muito trabalhoso, tá? Mas, por outro lado, nos permite sermos mais abrangentes. A gente pode abranger áreas maiores, né? E, abrindo um parêntese aqui, eu gostaria que nós estivéssemos atentos e orando, né? Algo que eu já falei em outras oportunidades, que nós precisaríamos ter células também nas comunidades, zonas rurais. Nós temos 66 comunidades rurais aqui no interior de Farroupilha, né? E a gente precisa chegar até essas pessoas aí, tá? Então, se vocês tiverem contatos nesses lugares aí e tal, então são oportunidades que Deus nos dá aí de ampliarmos sair um pouco mais do centro, né? E levar as células aí até para a zona rural. Tá? Ponto 6. Nós somos abençoados quando investimos em missões, enquanto que a inércia e a acomodação da igreja levam à queda. Então, a igreja que não evangeliza, a igreja que não vai para fora é evangelizada. E conforme o nosso grau de fidelidade, daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né, maiores serão os desafios. E maiores serão as tarefas que Ele nos incumbirá de fazer. O que nós já fizemos aqui? O que já foi feito? O que a gente tem para mostrar aí? Então, a Aliança Bíblica de Flores da Cunha, lá junto com o Nova Pádua,
foi um trabalho realizado aqui pela Aliança Bíblica de Farroupilha. E a igreja, como é que está lá? É uma igreja em desenvolvimento, né? É uma igreja recém-implantada, uma igreja que ela está em fase de desenvolvimento. Nós iniciamos o trabalho lá no ano de 2022. Flores da Cunha era um sonho antigo do Samuel Arms, que foi o fundador da Aliança Bíblica de Caxias aí, né? E ele tinha um sonho. E esse sonho foi realizado. No ano de 2024, depois do desenvolvimento desse trabalho, então a igreja foi fundada, né? Então a gente fala, uma igreja fundada é uma igreja que ela, então basicamente ela tem CNPJ, ela tem todos os trâmites, né? Que a lei nos pede para executar. E agora, no dia 31/10, vai ser o primeiro ano, né? Primeiro ano da Aliança Bíblica lá de Flores da Cunha. Nós temos uma liderança constituída, tem 6 homens de Deus lá. E, por enquanto, eu continuo fazendo a coordenação, estou indo dias da semana lá para reuniões e fazer tudo o que é necessário aí em função da coordenação. Hoje nós estamos com 3 células, tá? 3 células ativas. E a ideia para o ano que vem nós aumentarmos esse número. Inclusive nós já tínhamos falado que eu gostaria de ter uma célula, espalhar um pouco, ter uma célula que ficasse só em Nova Pádua. E nós estamos lá nas quartas-feiras, estamos com um grupo de pessoas passando o Abismo Ligado. Então, possivelmente, aí no início do ano, aquele grupo vai se transformar numa célula, vai para 4. E a ideia é ver se nós conseguimos chegar a 5. Então, estamos orando que Deus nos envie líderes, né? O que a igreja precisa para crescer é mais líderes para servir. E nós começamos as celebrações quinzenais lá, este ano, de 15 em 15, uma celebração, uma ceia. Nós alugamos um bom espaço lá, que tem uma cozinha que está servindo para os ministérios infantis. Para o ano que vem também vamos ver se a gente começa pré-adolescentes, e assim a gente vai orando. Tá? Ano que vem também a ideia, agora ainda para esse ano, é para nós termos o primeiro batismo, né? São 10 candidatos que tem lá, estão no curso de batismo, então a ideia é nós fazermos o primeiro batismo. Ano após ano, né? A gente sempre tem pessoas para batizar. Primeiro retiro espiritual da igreja para o próximo ano, que deverá acontecer no mês de maio. E nós estamos orando, né? Está colocado diante do altar de Deus para a gente ter ali, para 2027, pelo menos uma pessoa lá, um obreiro de tempo parcial. Então, para cuidar meio-dia, pelo menos, dos assuntos que estão relativos à igreja, né? Porque conforme a igreja vai crescendo, aumenta a demanda e aquelas pessoas geralmente que estão servindo têm o seu trabalho e não conseguem atender como as pessoas deveriam ser atendidas. E a ideia é, num futuro próximo, a gente avançar, né? Porque a igreja plantada lá em Flores da Cunha, ela já nasce com a visão, né, de ser uma igreja multiplicadora. O que a gente quer? Ter uma base para a implantação, né, de novas alianças bíblicas, seguindo o sentido norte, né, seguindo Antônio Prado, IP, São Marcos, aí adiante. Tá? Então, essa é a ideia. Aquela ideia que está lá em João 4:35, que quando Jesus ele falou para os discípulos que eles estavam subindo da cidade daquele encontro com a samaritana,
Ele disse: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Então é uma terra de gente empreendedora. Mas a gente precisa empreender também além dos campos comerciais e industriais. Nós precisamos olhar para os campos espirituais que estão por aí. E o mais importante de tudo é que tem pessoas sendo alcançadas lá naquele lugar, através da igreja. E quando a gente abre as portas, as pessoas virão. Se a gente não abrir as portas, as pessoas não virão. Mas se a gente abrir, eles virão. E a gente precisa avançar. Ter coragem para fazer as coisas. Não olhar para os obstáculos. Num determinado dia, a Priscila ainda, ela era pequena, estava lá com seus 9, 10 anos, eu acredito, tal. E aí nós estávamos saindo de um restaurante e lá fora no restaurante tinha um mendigo. E aí nós saímos, né? Aí a Priscila me olhou e ela disse o seguinte: mas pai, tu não vai fazer nada? Só boas intenções, gente, não vão ajudar em nada, né? E a gente precisa ser intencional. Quando nós terminarmos nossos dias aqui na terra, os teus filhos, se tu tiver filhas, teus netos ou netas, enfim, as pessoas que conviveram contigo, né? O que eles poderão lembrar a teu respeito, a meu respeito, em relação à obra de Deus? O que eles vão lembrar da gente? Será que eles vão dizer o que em relação a nós? O que Deus espera que a gente faça? Será que eu fui alguém que arregacei as mangas, me comprometi com aquilo que Deus está fazendo nesses tempos, ou eu fui alguém que me omiti? Eu disse: não, mas isso não é comigo. Então é uma boa reflexão, é um gancho que eu peguei daquilo que a Priscila me questionou lá no passado. Bom, células 1 e 2, lá do trabalho que está sendo desenvolvido. Vocês estão vendo ali que parece que só tem gente que come lá, né? É só foto de mesa. O pessoal gosta de uma jantinha. Gosta de fazer janta ali. São 3 células e o grupo aí de liderança. Vamos lá. Seguindo então. O chamado ministerial para a implantação de igrejas. Como é que é o chamado para ser missionário? Então, o chamado para ser missionário é o que envolve? Primeiro ponto, ter clareza e convicção interna vinda de Deus, certeza. Bom, a pessoa ela precisa ter uma certeza que Deus chamou ela para isso aí. E essa certeza ela vem do quê? De uma paixão ardente que a pessoa tem no coração de alcançar almas para Cristo. É uma convicção consumidora. E não é fácil, pessoal, o trabalho de implantação de igrejas. Tá? É necessário um propulsor interno que impulsione a gente a continuar avançando, mesmo quando a gente não enxerga nada. Precisa ter persistência. Segundo ponto, precisa ser confirmado pela liderança espiritual, pelos presbíteros. A pessoa se sente chamada para ser missionário. Outro ponto, então, precisa levar isso para liderança espiritual. E muitas vezes a gente vê que muitos trabalhos não avançaram, não foram para frente na implementação de novas igrejas. O que faltou? Muitas vezes faltou unidade espiritual, faltou planejamento, faltou uma coisa que é importante, trabalho em equipe, e muitas vezes faltou visão. A gente precisa ter a visão certa na hora certa.
Ponto 3. Verificado pelos dons concedidos pelo Senhor. Evangelismo. Se a pessoa não tiver o dom de evangelismo, se ela não tem aquela pegada necessária para alcançar pessoas, né? Dificilmente ela vai estar apta para essa tarefa, né? Porque o que nós estamos falando de implantação de igrejas é alcançar pessoas. Então a pessoa precisa ter esse dom aí bem nítido de evangelismo. Quarto ponto, tem que ser apoiado por resultados. Pessoa experimentada. Bom, a pessoa que é chamada por Deus para essa missão, ela vai ter que vai deixar uma marca positiva aonde ela passar. E vidas serão impactadas. Perdidos são chamados a Cristo. E novos convertidos são encorajados, são instruídos e são motivados. Quinto ponto, melhor. Ter caráter aprovado, humildade e ser submisso. Então, a pessoa que ela quer servir como missionária, ela não escolhe o lugar aonde ela vai. É Deus que escolhe. Não é ela que vai escolher. Porque senão todo mundo quer ir para lugar bom, né? Quer ir para lugar bom, lugar fácil. Então o enviado não vai escolher. É o Espírito Santo de Deus que direciona onde ele já preparou. Ele já preparou. O Espírito Santo preparou o terreno para plantio. Porque o que acontece se não for dessa forma? Sabe o que acontece? Geralmente as missões vai se tornar mais passeio turístico, muita foto e pouco resultado, né? E o trabalho de campo é um trabalho difícil, gente, bem difícil. Sexto ponto, ser maduro espiritualmente e ter o aval da esposa, unidade familiar. Então, se a tua família de sangue não te apoia na questão de você ser enviado, ser missionário, dificilmente, né, você vai conseguir alguma coisa produtiva. Então, a família, a esposa, os filhos têm que estar sempre juntos nesse processo aí. Próximo ponto. Estar alinhado com os valores das alianças bíblicas e conhecer bem o funcionamento do sistema de célula. Precisa ser alguém que conhece como é que funcionam as células, já ter liderado pelo menos uma célula, porque a pessoa vai chegar, vai ganhar pessoas para Jesus e depois fazer o quê? De discipular. Vai ter que começar as células, multiplicar as células, e assim precisa conhecer o sistema de células, conhecer um pouco o funcionamento das alianças bíblicas no geral. E ter uma determinação inabalável. Então, isso é fundamental, gente. O missionário, ele precisa saber quem ele é em Cristo. Você já se perguntou algum dia quem você é em Cristo? Lá em Ezequiel, capítulo 9, Ezequiel 22:30, vai dizer o seguinte: procurei um homem que se pusesse na brecha. O que é isso? O que Ezequiel está querendo dizer? Então, brecha aqui é um lugar de necessidade espiritual. Um lugar onde tem muita necessidade espiritual. Então, Deus está procurando, nesses últimos tempos, homens e mulheres que vão interceder, vão se posicionar na hora e no lugar certo, para cooperar com o avanço da sua obra. Então, Deus procura alguém para se colocar na brecha. Será que ele vai encontrar mais alguém aqui na Aliança Bíblica de Farroupilha? Será que vai encontrar mais algum Vanderlei por aí, nas células e tal? Bom, essa é a minha oração. Estou orando, né? Que creio que sim.
É nisso que eu tenho orado. Muito bem, pessoal. Se encaminhando mais para o final. Novos projetos. O que a gente tem aí pela frente? Depois de Flores da Cunha, que está em desenvolvimento, aí na Lapada, o que a gente tem pela frente? Vocês veem, tem um slide aí, nós temos 2 cidades, Gramado ali e Nova Prata. Então, lá em Gramado tem uma aliança bíblica que funciona há muito tempo lá, atravessando uma fase delicada, né? E nós fomos procurados pelo Conselho das Alianças Bíblicas, né? Existe um conselho acima dos obreiros, e nós fomos procurados, né? Como nós temos alguma experiência já em revitalização, aqui do processo que passou aqui por Farroupilha, e talvez para colaborar nesse processo. Então, o presbitério vem orando nisso, né, conversando. Isso é uma coisa que está ali desde fevereiro ou março, né, em pauta. E nós apresentamos lá para o conselho uma contraproposta sobre aquilo que nos foi apresentado inicialmente. E nós conversamos sobre o seguinte, que a gente só vai avançar em algum projeto novo após a sinalização positiva de Deus. E a sinalização, ela vem acompanhada de sinais. Então, está agora com a liderança de Gramado, tá? Que é a última fase do processo. Eles ficaram de dar uma resposta. E tendo uma resposta positiva, né? Então, no ano de 2026, nós vamos iniciar, né, esse apoio espiritual e ao mesmo tempo, né, físico lá no lugar, para colaborar, para que nós possamos ter uma igreja relevante, né, na cidade de Gramado. Tá? E muitas pessoas vão se identificar conosco aí e vão abraçar o Evangelho. Então, ainda não tem nada definido e eu peço que vocês orem por isso. Nova Prata. Por que apareceu Nova Prata ali? Lá no ano de 2003, faz tempo, né, gente? 2003, né? Tinha um planejamento aqui da liderança de Farroupilha, não fazia parte aqui na época ainda, né? E se cogitou aí a possibilidade, né, de começar a sondar esse trabalho aí. Só que esse trabalho nunca avançou, nunca foi para frente. E só que no ano passado, né, Deus nos lembrou. Ele disse, vocês se lembram que lá em 2003 foi feito um planejamento? Então, agora está na hora. Está na hora, então. A liderança, os presbíteros já estão a par de tudo isso aí, né? E nós estamos orando bastante sobre isso aí. E quando Deus envia, certamente Ele já tem tudo preparado. Corações endurecidos serão quebrantados e muitos virão a Cristo. E as águas termais, elas são boas. Elas ajudam para a saúde física, né? Ajudam bastante, é bom. Eu gosto também. Mas a palavra de Deus, né? Ela vai curar completamente, né? Aquilo que tem dentro. As águas termais vão ajudar para o lado de fora. O restabelecimento do corpo. Mas a palavra de Deus ajuda aquilo que tem dentro. Muito bem. Talvez pode ser que a gente vai emplacar os 2 trabalhos conjuntamente e não sabemos. Está tudo na dependência de Deus. Qual é os pontos que a gente precisa melhorar? Nós precisamos melhorar o seguinte, para os próximos trabalhos. Trabalho missionário é uma obra que é feita em equipe. Não tem nada romântico numa implantação de igrejas. Você vai enfrentar a rejeição ao evangelho, uma religiosidade forte, vai estar longe de casa, né? E vai ter que depender totalmente de Deus. Mas é uma obra necessária a ser feita. De que forma? Primeiro, com amor. Segundo, com paciência. E terceiro, com perseverança. Então, a gente vai precisar voluntários. Se tem alguém ainda que não serve em nenhum ministério aqui, né?
quiser se envolver aí, nós vamos formar um grupo. Vamos precisar de pessoas para quê? Para cuidar da parte da comunicação. Mídias digitais, documentar a história, apresentar aqui para a igreja. Vamos precisar de pessoas que cuidam da parte organizacional, administrativa, financeira, gente que apoia no louvor. Aí nós vamos ter, ali na nova sede, talvez formação de pessoas para enviar como obreiros. E também a gente vai precisar casais no lugar. Um casal, dois, né? Que queira se estabelecer no lugar lá, durante 4 ou 5 anos, para apoiar o projeto. Se alguém não tem ministério, quiser servir dentro disso, né? Nos procurem. Eu vou estar aí depois, vocês podem nos procurar. Seguindo. Onde é que Deus nos direciona para os próximos anos? Então, nós temos aí, nós estamos orando, né? Nós estamos orando para o direcionamento de Deus aí nos próximos anos. O que tem no radar? Bom, a gente tem grandes sonhos aí. A gente não sabe aonde Deus quer nos levar. E se a gente fizer aquilo que nós estamos fazendo, né? Com excelência, o nosso papel de missões, de forma gradativa, Deus nos enviará recursos e pessoas. Seja para nós seguir no norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Então a igreja ela foi comissionada a realizar a tarefa da obra missionária, que não está concluída. Levar o evangelho até os confins da terra. E a gente começa sempre pelas imediações. Por isso nós estamos falando aqui de missões regionais. Nós estamos ganhando experiência para tarefas maiores e mais distantes. E talvez mais complexas. Então os pés são quem? São aqueles que vão ser enviados, os missionários, pela igreja no campo de colheita. Os joelhos dobrados são quem? As pessoas que ficam aqui e que não vão fisicamente para o lugar, mas elas vão dobrar o joelho para orar. Orar com constância e intencionalidade. E as mãos são aquelas pessoas que têm um coração generoso, que elas podem contribuir financeiramente para que haja suprimento e sustento naquelas pessoas que estão lá na linha de frente fazendo o trabalho. E eu quero terminar contando uma história para vocês. Quero terminar contando uma historinha para vocês. Eu nunca contei aqui, porque é uma coisa também que eu não fiquei sabendo há pouco tempo. Então era o ano de 1970. A maior parte de vocês ainda nem tinha nascido aqui. E tinha uma criança de 40 dias em casa. E essa criança ela estava com pneumonia. Estava entre a vida e a morte. E uma família que tinha 3 crianças pequeninhas para sustentar. No lado de fora da casa, um caminhão carregado de uva para vender, que o pai precisava do sustento da família. E dentro de casa, uma mãe com o coração apertado. E aí chegou o sábado de manhã, o final de semana, um casal de tios veio visitar essa família. E aí eles disseram o seguinte: mas aqui não tem mais o que esperar, gente, hein? A situação é urgente e gravíssima. E essa criança, ela foi conduzida para o hospital mais próximo, foi para Antônio Prado. Ao chegar lá, o médico que recebeu essa mãe e o filho disse: escuta, por que vocês não esperaram um pouco mais? Aí não precisavam mais nem vir para o hospital e nem depender do médico. E durante algumas semanas, essa mãe e esse filho permaneceram lá.
E Deus, Ele usa pessoas. Ele usou pessoas para que eu fosse salvo da morte naquela oportunidade. Era a minha história. Durante muito tempo, eu fui como Jacó. Fui briguento, eu briguei muito com Deus. Vocês acham que eu sou bonzinho assim? Não. Eu briguei muito com Deus, mas eu fui vencido. Eu fui vencido por Deus. Porque Deus, eu entendi que Deus tem propósitos maiores, melhores e diferentes para cada um de nós. Mas no final, eles vão convergir para uma obra muito maior. Além dos nossos pensamentos e além das nossas expectativas. E esse mesmo Deus, Ele continua usando meninos frágeis para realizar a obra missionária que Ele tem para realizar nesse mundo. E um desses meninos frágeis sou eu, o que está aqui na frente. E por que não pode ser você? Por que não pode ser um de vocês? Não desperdiça, gente, essa vida é curta demais. Não desperdiça a tua vida com futilidades, com coisas que não vão fazer sentido nenhum lá para a eternidade. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: vivam para Deus, gente, que vocês não vão se arrepender no final da vida. Vivam para as coisas eternas, porque as coisas eternas, elas vão durar. As coisas aqui que a gente que investe aqui nesse mundo, com o tempo, elas vão ser sucateadas. Gente, eu quero agradecer a todos vocês aqui nessa noite. Estourei aqui um pouco o meu horário. Aqui devia apitar, não apitou, né? Está só marcando. E que vocês possam ter uma excelente e abençoada semana. E pensem naquilo que eu falei para vocês nessa noite. Amém?